Fala, tranquilo, beleza? Vamos começar esse vídeo com uma pergunta, na verdade um artigo, uma ideia de um cara chamado Immanuel Kant, que fala o seguinte: resposta à pergunta, que é esclarecimento? E por que você está falando de Immanuel Kant, Felipe? A gente está falando basicamente de história e não de filosofia. Calma, porque tem tudo a ver, história com filosofia, e dois, porque o tema do vídeo de hoje é iluminismo, ilustração, século das luzes. E aí, Immanuel Kant vai estar dentro dessa vibe ali de quem vai influenciar este grande movimento fundamental, importantíssimo para que a gente possa entender as transformações no Ocidente, certo? Dessa mudança ali da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E aí, para a gente começar a pensar nisso, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos lembrar o seguinte, tá? Vamos lembrar que essa Idade Moderna, ela é composta ali por algumas estruturas básicas, certo? E aí, quais são elas? Eu tenho uma política absolutista, certo? Uma política na qual esse poder se concentra na mão do rei, do monarca, em grande parte garantido por uma ideia conhecida como teoria do direito divino. Aquele papo lá de que o rei era rei porque era escolhido por Deus e que dava um poder absurdo para a Igreja Católica do período. Uma lógica econômica muito ligada ali por conta da ideia do mercantilismo, um grande conjunto de práticas econômicas caracterizadas pela intervenção do Estado nessa economia, beleza? Uma sociedade estamental no sentido de dar grandes ordens, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, ou seja, clero, beleza? Nobre, primeiro estado, segundo estado, e a tal da burguesia que ascendeu ali no final da Idade Média e que estava no terceiro estado, certo? Ou seja, que não tinha algum dos grandes privilégios feudais que o primeiro e o segundo estado teriam. E aí essa burguesia, então, esse grande motor de transformação dessa idade moderna que a gente está vivendo nessa fase do iluminismo. E aí, vamos lá. O que vai rolar então? Ao mesmo tempo, eu tenho todo um movimento ali de mudança de pensamento. Eu tive a Reforma Católica, por exemplo, com a ideia de Lutero, com a ideia de Calvino, com a ideia do próprio Henrique VIII, embora o Henrique VIII com o anglicanismo, a vibe do cara é principalmente reforçar o absolutismo inglês, certo? Eu tenho ali, por exemplo, o Renascimento cultural, com a ideia simples pra gente ali do quê? De uma mudança de pensamento, de um teocentrismo, muitas vezes, para um antropocentrismo, uma valorização do homem, um humanismo, e nesse arraste, a tal da revolução ou renascimento científico. Sim, o ápice, a valorização da razão. Figuras como Galileu Galilei, Giordano Bruno, Kepler, Newton, Descartes, sua grande afirmação, penso, logo existo, estão orbitando esse pensamento europeu dessa fase. Essa é uma curiosidade, tá? A gente fala de renascimento científico, revolução científica, mas esse termo ciência e científica, na verdade, era do século XIX. Naquela época era mais fácil falar de filosofia natural. E aí, então, é essa fase de transformação que está rolando nesse pensamento, nesse tal de iluminismo que vai surgir aqui pra gente. E que vai surgir como base ideológica para toda a quebra disso que a gente convém chamar de Idade Moderna. E vamos começar, para formar uma parada mais didática, ficar mais tranquilo pra gente, com um inglês chamado John Locke. John Locke está escrevendo ali na fase chamada Revolução Gloriosa. E a Revolução Gloriosa, ela faz parte de um grande contexto ali, de uma grande ideia, de um grande movimento, conhecido como revoluções inglesas do século XVII, tá? Mas esse é um tema para um outro vídeo, mas a grosso modo é o seguinte, olha só. A dinastia Tudor tinha acabado com a morte de Elizabeth I e tinha subido ao poder os Stuarts. E os Stuarts, então, tinham tentado ali reforçar o absolutismo, o catolicismo, o que deu um grande problema ali entre o parlamento, muito mais ali da ala puritana, burguesa, com essa ideia ali dos Stuarts. Terminando, então, em duas grandes revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que vão culminar com a ideia, então, da Inglaterra virar o que ela é hoje, uma monarquia ali constitucional, parlamentarista, onde o rei reina, mas não governa, através do Bill of Rights, certo? Ou petição dos direitos. Mas vamos lá, por que eu estou dizendo isso então? Porque o John Locke, ele está escrevendo nessa fase. Então o John Locke é um cara que está escrevendo contrário ao absolutismo. O que o John Locke vai dizer? Olha só, existe um contrato, sim, existe um contrato social que rola, no qual, de maneira geral, a gente tem a nossa liberdade individual de alguma forma controlada por esse Estado, certo? Por essa questão desse contrato, o contrato social. Só que vamos lá. Você já deve ter ouvido falar em contrato social, pelo menos da ideia, quando você estudou um cara chamado Thomas Hobbes. Sim,
Thomas Hobbes, lá no absolutismo, lembra que Thomas Hobbes é um dos teóricos leigos do absolutismo, dizia ali que o homem era o lobo do homem, certo? A nossa natureza é ruim, cruel, a gente é mal pra caramba quando nasce. E pra gente não se matar, não se destruir, a gente entrega a nossa liberdade pro rei, e aí o rei pode tudo, certo? A grande questão é que o Locke vai mais ou menos até a metade dessa ideia. O que o Locke vai dizer? Olha só, sim, beleza, tem o contrato, sim, beleza, o Estado, a sociedade, vamos lá, vamos controlar isso aqui, a gente não faz o que a gente bem quer, a liberdade individual lá tem um limite. Porém, se o Estado, no caso o rei, né, agir de forma tirânica, é direito e dever da sociedade derrubar esse rei. Então olha que papo interessante, olha só. Enquanto Hobbes usa a ideia do contrato social para legitimar o absolutismo, o Locke vai usar a ideia do contrato social para criticar o absolutismo, dando inclusive o direito de rebelião. Não é à toa que o Locke vai ser muito usado, muito lido, muito utilizado, por exemplo, por uma certa colônia inglesa aqui na América, as 13 colônias, certo? Que vão defender o direito a essa rebelião. Por quê? Porque na América o iluminismo ele vai se configurar de uma outra coisa. Ao invés de na América o iluminismo ser anti-absolutista, já dei o spoiler do que eu vou falar, o iluminismo para o continente americano ele se transforma em anti-metropolitano. Por isso essas revoltas separatistas do Brasil, por exemplo, quando você estudou em Conferência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, se inspiram nessa lógica iluminista. Beleza? Mas vamos lá então. Então esse tal do Locke, então, está defendendo o que a gente vai conhecer como liberalismo político. E aí vamos então para o iluminismo. A grosso modo, de uma maneira geral, a gente vai chamar o iluminismo do seguinte: é o movimento filosófico burguês, anticlerical e anti-absolutista. E aí, cuidado com uma coisa importante pra gente em prova. Porque olha só, o anticlerical é tranquilo, fácil de entender. Clerical vem de clero, da questão da Igreja Católica, ou seja, eu sou contrário a essa ideia dessa dominação do pensamento via Igreja Católica, via religião. Eu estou defendendo a lógica racional da razão. Cuidado com o papo do anti-absolutismo. Porque olha só, se você colocar na sua prova, da escola, do vestibular, do concurso, a prova que você fizer, tá? Que o iluminismo é um movimento contrário ao rei, deu ruim pra você. Porque, na verdade, o iluminismo não está questionando o rei. O iluminismo não está questionando a monarquia. O iluminismo está questionando o absolutismo. Ou seja, um tipo de monarquia, um tipo de rei. Se o rei topar limitar o poder dele, show de bola, segue o baile, vamos bonitinho, que eu não tenho nada contra ter um rei. Então, cuidado. O iluminismo ele é anti-absolutista e não anti-monárquico. Toma cuidado com isso. E aí, dentro dessa lógica ainda, nós temos que entender 5 grandes pensadores iluministas pra gente, beleza? E aí, quem são esses caras? Vamos começar por Voltaire e seu livro Cartas Filosóficas, no qual Voltaire defende basicamente a ideia da liberdade de expressão. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente tende a confundir e achar que liberdade de expressão significa você falar o que você tiver a fim de falar e dane-se o mundo. Não. Liberdade de expressão também significa responsabilidade. Você pode falar o que você quiser, você vai arcar sobre aquilo que você fala. Liberdade de expressão é bem diferente de discurso de ódio, tá? E eu tenho um vídeo aí no canal que eu falo exatamente isso. O vídeo é Liberdade de Expressão, o que diz a história, onde eu questiono essa ideia do que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. Nós temos ainda Montesquieu, com Cartas Persas, onde ele faz um texto ali meio satírico, questionando as instituições do período, e o Espírito das Leis, fundamental para essa nossa ideia, onde ele vai dizer o seguinte: olha só, o problema do absolutismo é que o poder se concentra na mão de um. Para resolver isso, tem um jeito. Qual é? Vamos pegar este poder absoluto, esse poder único, esse poder absolutista, e vamos dividir. E vamos dividir em quantos poderes, Felipe? Simples, 3. Montesquieu é o cara que está defendendo a tripartição dos poderes. Ou seja, a ideia do executivo, legislativo e judiciário. Sim, é ele que defende essa ideia, certo? Além de ser contrário à escravidão. Beleza? Bem, e aí vamos lá. Juntando essa lógica, vamos para agora uma grande dupla, que será Diderot e D'Alembert. O que Diderot e D'Alembert fazem na verdade? Por que eles são tão importantes para a gente? Porque eles vão compilar os textos iluministas numa grande coleção, certo, de volumes, conhecido como enciclopédia, certo?
E aí você vai ter, então, ter um lugar no qual você vai buscar as informações desse movimento iluminista. Lembra que ali desde o século XVI eu tenho o surgimento da imprensa, que favorece a difusão, você liberar esses documentos com uma velocidade muito maior do que os antigos copistas. Agora, isso é tão importante, a enciclopédia é algo tão fundamental, tão importante e tão preocupante, por exemplo, para algumas pessoas, que a Igreja Católica proibiu a enciclopédia ali na tal do Index. Lembra do tal do Index Librorum Prohibitorum? Aquele livro aquela lista, né, de livros proibidos pela Igreja Católica ali na fase da Reforma Católica ou contra a Reforma? Pois bem, a enciclopédia tá lá no Index, ok? Mas não adianta muita coisa não, tá? Ela consegue mais ou menos uns 4.000 assinantes ali ao longo dessa Europa, Ásia e até mesmo na América. E aí então, nós vamos chegar no nosso quinto iluminista. E o quinto é o radical. É o cara que quebra a banca. Jean-Jacques Rousseau. E Rousseau, ele vai dizer, por exemplo, diferente do Thomas Hobbes, que o homem nasce bom. Sim, o homem nasce legal, a gente nasce bom. A sociedade é que quebra a gente, a sociedade corrompe a gente. Porque o Rousseau vai dizer o seguinte: a origem, certo? A origem de toda a desigualdade que a gente tem, de toda essa desigualdade social que a gente tem, está exatamente na existência de uma coisa chamada de propriedade privada. Sim, Rousseau vai ser um filósofo iluminista contrário à existência da propriedade privada. Rousseau, por exemplo, no livro O Contrato Social, e aí cuidado com isso, porque olha só, Hobbes tem a ideia do contrato social, Locke tem a ideia do contrato social, Rousseau tem o livro Contrato Social. Rousseau vai mais além ainda, certo? Rousseau, inclusive, é contra a própria monarquia. Para Rousseau, o que você tem que ter é uma república, um poder que venha da sociedade, do povo, não necessariamente poder nobiliárquico, certo? Nobre. Então Rousseau é um elemento estranho, porque até então, todos esses caras, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, eles não estão questionando o rei, estão questionando o absolutismo, lembra? Rousseau não. Rousseau está questionando a própria monarquia. Óbvio, Rousseau também era contra a escravidão. Rousseau, inclusive, que vai ser muito lido pelos jacobinos ali no contexto da Revolução Francesa. Quando você tem girondinos, jacobinos e planície ou pântano. Vai ser um papo por um outro vídeo sobre a Revolução Francesa. Então, na verdade, esses são nossos grandes 5 filósofos iluministas que costumam cair na sua prova. A grande questão é, e o rei? Porque o rei está sendo criticado. Tu concorda? Você está criticando ali a existência dessa ideia, criticando o absolutismo. E aí, na sua prova, entenda o seguinte: a reação de alguns monarcas absolutistas a essa ideia do iluminismo é usar de algumas lógicas iluministas dentro dos seus governos. Ou seja, os reis adulam os filósofos e os filósofos adulam os reis, certo? E aí qual é a ideia? Eu vou dar um nome especial a esse tipo de monarca que se utiliza de conceitos iluministas para se perpetuar no poder sem questionar o seu poder em si, certo? Esses caras são chamados déspotas esclarecidos. E a gente vai chamar este fenômeno de despotismo esclarecido. E aí você tem alguns casos na Europa, e se vocês quiserem, os nomes deles estão aqui embaixo para os seus países de origem, para vocês terem uma lógica de quem são esses caras principalmente. Mas pra gente, por exemplo, um cara que é fundamental é o rei de Portugal, Dom José I. Mas na verdade não é nem na figura do rei, é na figura dos seus grandes conselheiros, o Marquês de Pombal, que vai dar inclusive origem a uma chamada Era Pombalina, que vai ser fundamental na história do Brasil, por exemplo. Pombal está presente no Tratado de Madrid, Pombal está presente em alguns aumentos de impostos, principalmente por conta do terremoto que vai atingir Lisboa, certo? Então Pombal é um cara que você vai falar muitas vezes ainda quando você falar de história do Brasil. E aí, beleza, politicamente estamos discutindo esse papo, o iluminismo e o despotismo esclarecido. Percebe que grande parte daquilo que a gente defende hoje em dia, liberdade de expressão, direito à rebelião contra a tirania, 3 poderes, são coisas que têm sua origem, sua gênese, nesse iluminismo do século XVIII. Agora, lembra que eu falei que na parte econômica você tinha o mercantilismo? Você tinha a ideia ali básica do Estado controlando a economia? Pois bem, eu também vou criticar isso, certo? E essa crítica vai se dar através de 2 grandes ideias, 2 grandes teorias. A chamada fisiocracia, certo? Que é basicamente a junção de 2 elementos. Physis, natureza, cracia, governo. Mais ou menos o governo da natureza. Defendido ali por 2 caras, Quesnay e Turgot, certo? Em Quesnay e Turgot vão dizer o seguinte, olha só, a riqueza, a verdadeira riqueza, ela é produzida
em atividades ligadas à terra. Eles vão dizer o seguinte, olha só, é como se a economia fosse um grande corpo humano. E como se as atividades ligadas à terra fosse o coração, certo? Que vão bombear o sangue. Sendo assim, na verdade, o comércio, certo? Ele é, na verdade, estéril. A função do comércio não é criar riqueza. A função do comércio é circular a riqueza. Então a riqueza é produzida na terra. Daí, fisiocracia. E eles vão mais além. Eles vão dizer que essa relação se dá através de um princípio. O princípio do laissez-faire, laissez-passer. Ou deixar fazer, deixar passar. Ou traduzindo, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui même. Desculpa, mas eu não falo nada de francês. O que seria, então, deixar fazer, deixar passar, que o mundo vai por si só. E olha só, se o mundo vai por si só, deixar fazer, deixar passar, a pergunta básica é, qual é a função do Estado nisso? E aí, se você pensou, nenhuma, ponto para você. Sim, a fisiocracia vai questionar exatamente a intervenção do Estado na economia. E a intervenção do Estado na economia não é mercantilismo? Ponto. A fisiocracia está questionando o mercantilismo, certo? E essa lógica fisiocrata, ela vai ganhando espaço e ela vai chegar num cara chamado Adam Smith, que vai escrever um livro chamado A História da Riqueza das Nações, onde ele vai dizer o seguinte, olha só, calma. Na verdade, a atividade real, a economia real, a riqueza não vem da terra em si. Ela vem dos interesses do indivíduo, certo? É o indivíduo que faz a economia andar. E mais do que isso, essa economia ela é controlada por uma mão invisível, que a gente vai chamar basicamente de lei da oferta e da procura. E mais do que isso, é importante então que nesta produção que a gente tenha, a gente divida etapas. Porque ao dividir etapas, a gente vai produzir em maior quantidade e em menor tempo. E aí você vai se especializar nesse trabalho. Sim, o Adam Smith e a História da Riqueza das Nações é caracterizado, é conhecido como o pai do capitalismo. Ele vai dar a base da ideia desse liberalismo econômico, do tal do capitalismo liberal. Porque lembra que, vamos lá, nesse século XVIII eu tenho alguns elementos importantes falando aqui. Eu tenho a Revolução Americana, ou independência dos Estados Unidos, ou das 13 colônias. Eu tenho a Revolução Industrial. Eu tenho a Revolução Francesa. Em comum, esses três eventos têm ali como a sua base ideológica essas ideias iluministas, certo? Embora algumas pessoas, alguns autores chamem o mercantilismo de capitalismo comercial, essa base, essa fundação do capitalismo como a gente conhece, certo? Ela está ali no Adam Smith, nesse pós-revolução industrial. Então esta é a grande importância do iluminismo, certo? Essa ideia desta mudança de pensamento político, social e econômico que vai servir como base para aqueles movimentos que vão solapar a Idade Moderna e dar origem, então, à nossa idade atual, a tal da Idade Contemporânea. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Tamo junto. Mais um vídeo curto com conteúdo para discutir assunto. E aí, aquele pedido, se possível, dá o joinha, curte, compartilha, chama os amigos. Vamos ajudar o canal a dar aquela crescida e ajudar mais estudantes. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.